Deixa eu dizer que te amo, deixa eu gostar de você. Deixa eu dizer que te amo, deixa eu gostar de você. Minha querida Goiânia, é aqui que eu quero viver. Minha querida Goiânia, é aqui que eu quero viver. Muito amor, Goiânia. Deixa eu dizer que te amo, deixa eu gostar de você. Deixa eu dizer que te amo, deixa eu gostar de você. Daqui eu não quero sair, daqui eu não vou mais fugir. Goiânia, querida Goiânia, eu quero... Então, Gabi, uma música pra gente presentear a chegada da Ana Jaime aqui no palco. Então, com vocês. Essa foi uma música que eu escrevi. Eu gostaria de ter terminado a música que eu estava escrevendo para Goiânia. Não foi possível, porém eu vou cantar uma outra minha, que fala sobre a importância do outro, do nosso próximo. Quanto tempo temos antes de partir? Búzios, cartas, tarô podem sugerir. Pode não ser tanto tempo assim. A vida tem seu fim. Quanto tempo leva pra entender que o meu ar depende de você? E todo mundo chora, todo mundo quer, todo mundo implora um pouco de fé. E todo mundo chora, mas todo mundo quer, todo mundo implora um pouco de fé. Fé em Deus me livre dessa hora. Fé em Deus me livre dessa hora. Viva Goiânia, viva a gente, viva a nossa existência, viva o nosso próximo. Seja muito bem-vindo à nossa cidade, muito obrigada. Então, eu gostaria de pedir para vocês ficarem de pé, para a gente receber com aplauso a nossa querida convidada Ana Jaime, diretamente de Curitiba para Goiânia. Seja muito bem-vinda. Eu não vou falar o currículo dela, senão a gente vai ficar 1 hora aqui. Então eu vou deixar com que ela se expresse tudo o que ela trouxe para a gente poder aprender um pouco com Curitiba. E gratidão mais uma vez, Ana, por estar aqui. Eu que agradeço, acho que pelo convite. Eu confesso que eu estou com um friozinho na barriga, porque vocês estão pedindo assim, colocando a régua lá em cima. Então, nossa, a responsabilidade está grande. Primeiro, bom dia. Eu acho que esse bom dia de vocês representa muito essa coisa do acolhimento, né? Eu, assim, estou feliz de estar aqui para compartilhar. A ideia é fazer um pouco essa conexão Curitiba, Goiânia. A gente tem muitas coisas em comum, cidades planejadas, que foram pensadas. A questão do verde, você vai passando, tem vários parques pela cidade, acho que eu vejo isso muito, né? Essa preocupação, assim como Curitiba tem. Então, acho que isso vai nos aproximando. Tem uma diferença básica, que nós já estamos passando dos 300 anos e vocês estão quase chegando ao centenário. Então, a gente tem um pouquinho mais de caminho andado por aí. Mas eu tenho também uma conexão muito forte com Goiânia. Quando eu recebi vocês, estava lá na Carolina, cadê Marcos Vinícius, Felipe, que eu falava, meu sogro é goiano. É de Pirenópolis, então eu tenho assim um carinho imenso, assim uma relação com essa terra que me deu meu marido, me deu meu filho. Então a gente tem essa relação. Então foi muito bom aceitar esse convite e estar aqui com vocês. Acho que muita coisa já foi dita. Acho que todas as palestras, todas as pessoas que falaram e como foi dito, não foi ensaiado e não foi combinado, mas há uma sinergia, né? Uma sintonia. Que eu acho que essa percepção clara do que a gente precisa para as nossas cidades. Então, acho que aqui o que eu posso trazer para vocês é ir contando um pouco de história, né, do nosso caminhar. Eu acho que vocês apostaram no planejamento. O planejamento é um valor muito caro para nós em Curitiba, mas o segredo é
como é que você também transforma esse planejamento nessa realidade, dando conta de todos esses valores que foram colocados aqui. E esse é o de cima que passa? Eu gosto, a gente falou muito de filósofos hoje, e aqui esse é um que eu acho ele assim sempre muito simpático, um filósofo mais da atualidade, que a verdade é que nós não conhecemos o futuro. A gente pode trazer a imagem dos Jetsons, será que é isso? Mas de certa forma, eu me lembro muito dos Flintstones, que na sua linguagem pré-histórica também trazia muito de inovação, de coisas acontecendo, mas o fato é, o futuro, ele está sempre em movimento. Um movimento que ele vai depender muito das nossas ações no presente, para que ele assuma as condições daquilo que a gente quer. E aí que entra o papel do planejamento, o papel do sonho, da gente imaginar o que se quer para a cidade. Quando passou aquele filminho ali de Goiás, um pouco da história de vocês, teve uma imagem ali que depois eu até vou querer aquela foto, que me chamou muito a atenção. A rua ainda meio que parecia no saibro e uma galera toda andando de bicicleta. Que engraçado isso, né? E a gente quer voltar para esses tempos. Moreno traz isso, essa coisa da ancestralidade, né? Como é que a gente volta lá para o passado para aprender com os nossos ancestrais que tinham soluções que funcionavam. E com aquela pressão do mundo, a gente foi querendo acelerar, sendo mais eficiente e tudo, a gente foi perdendo. E acho que agora a gente vive um momento de se reencontrar com essa ancestralidade. Quando a gente fala da natureza, o que é você... Vamos pegar um caso clássico que foi de Seul, uma rua, uma avenida que tinha viadutos, eles saíram quebrando tudo para se reconectar com o rio que cruza a cidade. Né? Aquelas imagens, né, que você trouxe ali do alagamento recente que está presente aqui em Goiânia. Por quê? Gente, a natureza, ela cobra o espaço que é retirado dela. A gente tem observado isso cada vez com mais frequência. Então, eu atuo numa organização que esse ano está chegando aos 60 anos de idade. Tem coisas que vão se mudando no seu trabalho, mas tem algo que é muito presente, que é a nossa razão de ser, que é realizar a cidade para as pessoas. Há sempre uma discussão. Quem vem da área da arquitetura, do urbanismo, a gente discute muito essa questão. Forma, função. De nada adianta você ter forma e função se a gente não tiver conexão. É isso que dá vida aos espaços. E essa é aquilo que nos impulsiona no dia a dia. O que a gente precisa pensar, o que a gente tem que gerar, mas que promova conexão. Pertencimento, que é uma palavra que vocês estão trazendo muito, muito forte, é isso, é gerar conexão. O pertencimento, ele acontece quando a gente consegue se identificar, se ver no dia a dia. Onde você sai caminhando na rua e você dá bom dia para as pessoas, olhando nos olhos, que você conhece o teu comércio local, que você consegue ir na padaria, que você conhece o padeiro, que você chega. Gente, eu tenho vivido algumas experiências que não tem preço, que é você voltar. Eu, felizmente, me considero uma pessoa de muita sorte. E acredito que a gente precisa liderar pelo exemplo. Então, agora que eu estou à frente da instituição, eu não posso dizer uma coisa enquanto instituição e fazer outra. Então, coisas simples. Nós tínhamos 3 carros. Hoje em dia a gente tem 1. Eu procuro viver a cidade dos 15 minutos. E que delícia é que quando você caminha, você vai conectando, você sai para passear com o teu cachorro, e daí você passa na sorveteria, tá quente, e você diz, puxa, eu não trouxe a carteira. Daí você chega ali, eu fui para comprar, falei, esqueci. Falei, imagina, você passa aqui sempre, depois você faz uma transferência e você paga depois. Isso é pertencimento, isso é confiança, isso gera segurança. Então, ao longo desses 60 anos, nós temos acumulado alguns aprendizados. Eu acho que aqui estava animado e a gente perdeu um pouco a animação. Mas vou começar aqui por esse cantinho aqui, que não aparece a foto inteira, mas é a foto anterior, que é a nossa Rua das Flores, que lá nos anos 70 era uma rua, você já vinha essa questão da indústria do carro,
acontecendo muito forte, presente, querendo cada vez mais espaço, e num final de semana você fecha essa rua. Nesses 60 anos, esse é um aprendizado que fica. Quando a gente entrega o espaço para as pessoas, você assegura essa conexão, essa dinamicidade, essa vibrância tão esperada. Então, essa é uma das nossas grandes lições. Soluções como essa, você devolver o espaço para as pessoas, faz sentido. Fortalece o comércio, fortalece os serviços, essa interação traz segurança. O segundo, que não está aparecendo aqui, mas nós temos um pedacinho ali, que é a questão dos parques. A gente sempre fala muito da função social da cidade, mas nós temos também a função ambiental, o equilíbrio dessas coisas. O equilíbrio entre o urbano e a natureza, para que as nossas interações diárias possam acontecer com qualidade. Hoje se fala muito em soluções baseadas na natureza. Lá nos anos 70, ainda esse era um termo que não existia. Mas naquela época, um parque, ele é muito mais do que um parque. Lógico que é um espaço de encontro, de convivência. Mas também era um espaço que naquela época nem acontecia com tanta frequência, mas é onde a água ela pode se espraiar no dias de chuvas muito intensas. E essa foi uma lição tão aprendida que hoje nós já temos mais de 50 parques na cidade, desempenhando essa função ao longo dos principais rios, segurando a água para que ela não chegue à casa das pessoas. Porque cada evento desse, e infelizmente a gente tem observado o aumento dessa frequência, ela tem deixado um rastro de perdas muito grandes, às vezes materiais, mas muitas vezes também a perda de vidas, porque a gente não está lidando com isso. Então, nessa nossa história de 60 anos, essa conexão natureza com urbano, ela é fundamental. Aqui vocês estão vendo um pedacinho da nossa ópera de arame. O que é isso? Talvez um dos conceitos mais importantes que o Jaime sempre trabalhou, que são as acupunturas urbanas. De você, às vezes, aquela área que é o patinho feio dentro da tua cidade, você consegue captar e transformar no cisne. E é isso. E isso também gera conexão. É uma estratégia que faz muito sentido para ela reverberar aquilo que você espera dessa conexão e dessa vibrância. Então, uma antiga pedreira deu espaço a um teatro que hoje se conectou com outro espaço da pedreira para grandes shows. E que agora, mais recentemente, a gente tem a Rua da Música. Então, você vai criando diversas atividades para fomentar o encontro, a conexão das pessoas. E dentro de uma área super privilegiada, que estava abandonada. Um outro exemplo, né? A questão também do pertencimento e das conexões que você cria no dia a dia, na sua vizinhança. Seja na unidade de saúde que você vá, seja na tua escola. E a gente também foi criando alguns equipamentos, como o que começou como o farol do saber. Se falou muito da importância da leitura. O que foi o farol do saber lá nos anos 90? Foi uma forma de você criar um espaço para além da escola de encontro entre a comunidade, para a leitura, de você fomentar isso. Lógico que o tempo vai passando muito rápido. O que a gente tem observado muito, a lei de Moore, que se aplica muito à tecnologia, mas aquela coisa que você olhava para os supercapacitores, eu não sou da parte de TI, mas que a cada 2 anos você conseguia dobrar a velocidade de processamento disso. E cada vez mais, e a gente vê isso muito no nosso mundo, é uma aceleração. Às vezes a gente levava 1 século para ver disrupções na sociedade. Grandes novidades. Esse 1 século passou a 50 anos, que depois passou por 1 década, e agora a gente vive num momento de tanta intensidade que às vezes temos observado disrupções em tempos muito curtos. E aí o nosso farol do saber, captando isso, esse ambiente complexo que é viver nas cidades, se teve uma sacada de você transformar no farol da inovação. Mas não para você pensar, mas para você desenvolver a competência de você solucionar problemas em conjunto com a sociedade. De você levar pequenos problemas aonde as crianças, a comunidade se conecta para tentar gerar soluções.
para você também conseguir se inserir nessa forma de uma forma proativa. Não você ser impactado pelas transformações, que em alguns momentos chega a ser angustiante. Como é que você lida? Porque é tudo tão rápido, como é que você faz? Então, dá uma parada. Eu acho que essa coisa da inteligência artificial, usar serviço para trabalhar sobre os nossos problemas, para buscar caminhos, é importante. Então, os próprios equipamentos vão se transformando. Hoje, nós temos vários centros de educação infantil na cidade. Só que o que acontece? Um dos grandes desafios que a gente tem está sendo o envelhecimento da população. Curitiba já se assemelha a muitas cidades europeias. Nós já temos mais pessoas adultas e idosos do que crianças e adolescentes. E como é que a gente vai organizar? Porque a gente está em vias de perder o nosso bônus demográfico. E como é que vai ser isso? Uma cidade que não produz, que não gera riqueza, ela vai ter problemas sérios. Então, como é que a gente vai atrair novas pessoas? Ou a gente vai criar um ambiente onde as pessoas se sintam acolhidas e queiram ter suas famílias, que possam voltar a ter filhos, ou que você atrai uma população jovem para a cidade para ajudar a gerar essa riqueza que é tão importante. E aqui, por último, talvez assim, do ponto de vista do urbanismo, a solução mais emblemática que a gente contribuiu e acho que compartilhou com muitas cidades é a integração do planejamento, que é um pouco do nosso tripé, que é o transporte, o uso do solo e o sistema viário integrados, que nos permitem viver essa cidade dos 15, 20 minutos. Então é essa integração que deu essa característica para Curitiba. Eu fazia muitos anos que eu não vinha para Goiânia e me chamou muito a atenção essa verticalização da cidade. Eu confesso para vocês, daí é uma questão de preferência pessoal. Eu prefiro mais uma escala mais humana. O que eu gosto ali é os 8, 10 pavimentos, porque você cria ambientes mais acolhedores. Mas, enfim, em Curitiba a gente tem os arranha-céus, nós temos, que é onde está ao longo do transporte público coletivo. Você criou uma infraestrutura para esse adensamento, mas à medida que você se distancia desses eixos, você tem densidades menores, você tem essa velocidade mais tranquila, você tem o comércio local. Só que apesar de toda essa história, a gente continua tendo desafios. Eu falava dessa velocidade, né? Da velocidade como as coisas estão acontecendo, tão mais rápida. A questão do clima, esse ano nós vamos ter a COP no Brasil. E até então era muito difícil você conseguir sinalizar para as pessoas o que é essa questão do clima? O que isso tem a ver, gente? Os polos estão derretendo. E aí? O que isso vai trair para a minha vida? Por que eu estou preocupada com isso? Porque aquelas imagens que a gente viu de carro virado para cima, de vidas humanas sendo perdidas, elas são consequências direto disso. E a alteração do clima tem várias abordagens. Eu não vou nem entrar aqui no mérito. Vão dizer, não, mas é que em certos períodos a Terra vai passar por esses aquecimentos ou por esses resfriamentos. Mas o fato é que a nossa forma de usar o planeta, ela foi um pouco prejudicial. A gente deixou marcas profundas no planeta e que ele está gritando. E ele está nos entregando esses eventos, como eu disse, cada vez com mais frequência. Então isso passou a fazer parte das nossas vidas. E a gente vai observar e ficar refém disso, porque a cada evento desse, o prejuízo tem sido grande. Por conta da COP esse ano, tem vários estudos sendo conduzidos, e um deles, até o BID fechou, o ILA no começo do ano, até no final do ano passado, começo desse ano, ele trouxe esse dado, que ele falou, olha, o custo de não fazer nada é de $1,5 milhão por hora. Será que nós, como sociedade, a gente vai conseguir pagar o preço a cada evento desse? Ou a gente vai repensar os nossos modos, ou a gente vai repensar as nossas cidades para a gente responder melhor a isso e mais, tentar reverter essa questão do aquecimento. Vocês são uma cidade quente, Goiânia sempre foi pelo Cerrado, tem condições de temperaturas mais altas, mas eu imagino que vocês estão sofrendo, porque Curitiba, que era a capital mais fria do país, a gente tem vivido os nossos dias de Rio 40 graus. E a gente não foi projetado para isso. Há uma diretriz que essas ondas de calor vão matar muito mais gente
às vezes até do que os efeitos de inundação e de alagamento. Como é que a gente vai trabalhar? Se cada vez a gente impermeabiliza mais o solo, se a gente está construindo e usando cada vez mais material que não colaboram, muito pelo contrário, ajudam a aumentar a sensação e a percepção do calor. Então, esses são desafios que a gente precisa encarar. A questão dos congestionamentos. Gente, não é sustentável você gastar 2 horas do teu dia para você conseguir se deslocar para exercer as suas necessidades básicas, seja para ir trabalhar, para estudar, para ir no médico. Isso não faz sentido. Curitiba, que tem uma solução de transporte, que a gente conseguiu inspirar mais de 180 cidades pelo mundo, o que a gente viu acontecer? Uma participação imensa do carro. O carro respondia por 20% dos deslocamentos na cidade. Hoje ele responde por 46%. O transporte coletivo ele perdeu. Se lá, há 30 anos atrás, ele correspondia a 46%, hoje ele só é 21%. E como é que em tempos de mudança do clima, como é que a gente vai lidar com isso? Quer dizer, a gente tem trabalhado muito da importância de você gerar atratividade para um sistema de mobilidade sustentável. E como é que você faz? É só melhorar o transporte? É difícil essa guerra do carro. E eu digo que é difícil porque ter um carro, e aí não é um privilégio de Curitiba, mas acho que eu vejo isso muito forte na América Latina, é sinônimo de prosperidade, de sucesso. E é isso que a gente vai ter que trabalhar muito nas nossas cidades. O que de fato é você ser percebido como uma pessoa bem-sucedida. E que às vezes é isso. O ser bem-sucedido é ter boas conexões, é você poder sair no teu bairro e que alguém diz assim, deixa, depois você me paga, porque a gente se conhece. E eu não estou falando de uma cidade no interior, eu estou falando de uma capital, onde você consegue gerar esse senso de pertencimento e de conhecimento. Então, dentro dessa linha dos desafios e aproveitando nessa vez da COP, eu falei do prejuízo. E, ao mesmo tempo, a gente também vive um grande momento de oportunidade, que são essas janelas que se abrem para a gente buscar novas abordagens. Temos a sinalização da importância das cidades para a gente entregar essas novas experiências. Aqui a gente viu uma coletânea de imagens onde a gente mostra que isso é possível, né? Estão começando, são acupunturas, mas que a gente precisa reverberar e trazer isso para as cidades. Porque 40% das emissões, se as cidades fizerem as suas lições de casa, a gente consegue melhorar. E, ao mesmo tempo, a expectativa é de um aporte de cerca de $1 trilhão por ano até 2030 para que esses projetos aconteçam. E aí vem uma grande oportunidade, isso para todas as cidades. Temos recurso para isso. Há uma concertação meio global para que essas experiências aconteçam. É óbvio que às vezes a gente vive alguns momentos que, enfim, dá uma certa dorzinha no peito, que você olha líderes de grandes países que começam a questionar isso ou colocar em dúvida que isso não tem valor, que a importância é você abrir o espaço para o carro e tal. Mas tem muita gente que não acredita nisso. E a gente tem que usar essa oportunidade porque há aporte de recursos para isso. A gente precisa estar com esse nosso cardápio e levar e estar mostrando essas boas experiências. Nessa linha dessas oportunidades, atualmente em Curitiba, a gente tem trabalhado com 4 estratégias muito fortes para a gente pensar esses próximos 60 anos. Falei, o IPUC está chegando a 60 anos. Quando você vai comemorar, eu digo assim, são as nossas bodas de diamante com a cidade. E a nossa história, né, enquanto instituição, está muito ligada às transformações da cidade. E eu digo, é ótimo chegar aos 60, mas a gente não pode se acomodar. E a pergunta é, o que precisamos ser para a cidade nos próximos 60 anos? E aqui a gente tem um indicativo das questões que a gente precisa estar trabalhando. A mobilidade sustentável. Você veja que assim, a coisa meio capciosa, né? Puxa, mas não foi Curitiba que ofereceu uma solução de transporte? Sim, a gente ofereceu. Só que hoje, esse é um dos nossos maiores problemas na cidade. Quase 67% das emissões de Curitiba
vem do setor de transporte, vem principalmente dos carros. Então, como é que a gente vai trabalhar essa nova imagem de que ser bem-sucedido é você usar o transporte público, é você caminhar, é você usar a sua bicicleta? É lógico que não dá para esperar isso de bom grado. Então, a gente tem que fazer projetos para isso. Então, a gente tem investido pesado em qualificar ainda mais o sistema de transporte, trabalhando mais as ruas para torná-las mais acolhedoras para as pessoas. Outro ponto, de novo, é essa conexão natureza-urbano. Ter parques é suficiente? Não, não é. É importante? É. Só que a gente tem que ir além. Nos nossos 60 anos, hoje com mais de 50 parques, a gente aprendeu essa lição. Só que quando estão acontecendo essas chuvas intensas, só eles não estão dando conta. Então a gente tem que ir para uma outra geração, que é olhar toda a perspectiva da bacia hidrográfica. Cada espaço de você pulverizar microparques pela cidade. Uma calçada, ela precisa ser mais do que uma calçada. Ela vai ser um espaço onde você tenha permeabilidade, onde você consiga oferecer mais sombra para reduzir essa percepção do calor, ou seja, essa pulverização. Muitas vezes a gente quer pensar numa grande solução complexa. Às vezes, começando de base, é muito mais fácil que isso aconteça. Então, isso para nós tem nos desafiado. É algo que, tá pronto? Não, não tá. Mas que a gente está discutindo muito internamente como é que essas coisas vão entrando. Então, para cada projeto que você vai fazer na cidade, como é que esses requisitos você pode trazer para melhorar essa conexão urbano-natureza? O outro, essa questão da descarbonização e resiliência, ou seja, a gente não está vencendo a batalha do aumento da temperatura, então a gente tem que se adaptar. Como é que a gente começa a repensar os nossos bairros para responder melhor a isso? Como é que a cidade se organiza? Eu vou comentar um pouco mais tarde. Curitiba é a capital chuvosa do país. Só que em plena pandemia, nós enfrentamos uma crise hídrica. Não tinha água na cidade. Todos os nossos mananciais estavam secos. Isso foi uma coisa eventual? Não. A gente tem risco disso acontecer. E aí a gente vai observar o que a gente vai fazer para trabalhar com essa perspectiva de ter água no momento de crise hídrica e que você não possa captar nos mananciais. Como é que você começa a repensar esse estoque de água na parte urbana ou nas áreas que você tem ambiental que possam ser uma reserva de futuro no caso da escassez? E ciência e inteligência de dados. Adorei quando você colocou. A gente não tem que ser refém disso, mas isso está aí para nos apoiar. E é isso que a gente tem observado. Em Curitiba, como qualquer outra cidade, aqui vocês devem ter isso. A gente gera muito dado. A gente gera dado, em cada política pública a gente está gerando. E a gente quase não usa isso para entender, para desenhar melhores soluções. Então, no IPUC, em que pese trabalhar sobre dados e informações é essencial, o que a gente veio observando? Que a gente já tem um ferramental que nos permite ir além para qualificar ainda mais os nossos projetos. E é isso que a gente tem trabalhado desde o ano passado. Dentro do IPUC foi criada uma diretoria nova que nós chamamos do hipervisor, que é justamente isso, nos permitir qualificar ainda mais tudo que é feito. Dentro desse processo, desses desafios que se colocam, dessas estratégias que são colocadas que a gente entende que são importantes, isso aqui representa um pouco essa lógica de trabalho que a gente está querendo introduzir, que a gente já vem trabalhando há algum tempo no IPUC. Então, para cada desafio que é colocado ok, se esse é um desafio envelhecimento da população, o que a gente está vendo como tendência? O que está acontecendo? O que precisa ser feito? Alguma cidade já fez algo bem? Tem algum conhecimento de fronteira que está despontando para você trabalhar? Então a gente vai atrás para entender que realidade é essa, o que isso pode acontecer. O próximo passo que eu acho que é fundamental nós temos competência instalada para dar conta daquilo que é uma tendência, possa se transformar numa realidade positiva? Tenho isso instalado ou não tenho? Se eu não tenho, como é que a gente vai gerar essas competências? E o principal, porque a competência isolada, ela não resolve. Então, acho que como Dagmar, você traz essa questão da constelação, de você trazer as organizações, essa concertação, criar um ambiente favorável para que todas essas soluções que são pensadas saiam do papel, é importante. E isso não é atribuição
seja do poder público ou só do privado. A gente precisa de uma concertação de esforços, de ativos, de competências para que isso aconteça. Então, hoje, quando eu pergunto qual é um dos maiores patrimônios que a cidade tem, é a rede de cooperação técnica que a gente tem estabelecido. Primeiro, que a gente reconhece que a gente não sabe fazer tudo. Por mais que às vezes eu fico assim, sempre lisonjeada, porque todo mundo diz, ai, não, Curitiba e tal. Gente, somos uma cidade como qualquer outra, que tem todos os problemas que qualquer centro urbano enfrenta. O que talvez a gente possa estar tentando fazer de diferente é isso. É criando essas conexões, é reconhecendo que, por mais que a gente tenha um passado que nos qualifique, a gente nunca vai ter todas as respostas. A gente precisa sempre se manter incomodado perante o que a gente está assistindo. A gente tem que estar sempre com aquela função do radar ligado, de estar observando pequenas transformações e tentar antecipar isso para a cidade. Então, esta forma de trabalho, trazer parceiros, sejam as universidades, sejam organismos multilaterais, que muitas vezes esse trabalho prévio com eles nos permite acessar recursos importantes para a cidade. Sejam com organizações não governamentais, mas que trabalham alguns conhecimentos de ponta que às vezes no dia a dia você não teria como acessar. E você traz essas cooperações. E isso tem sido muito rico para criar aquele ambiente capacitante para que essas soluções elas saiam do papel. E eu estou vendo que vocês aqui estão com muitos conceitos e muita coisa boa. O desafio é como é que a gente coloca isso para rodar. E esse ambiente faz a diferença. Eu tenho um dos exemplos que eu uso muito agora recentemente, que dentro do desafio da mobilidade sustentável, nós estamos com um novo processo de licitação para a nova concessão do transporte público. E como essa descarbonização faz parte dos nossos objetivos estratégicos, a gente vai estar introduzindo uma frota elétrica mais pesada. Não só por ser silencioso o ônibus, mas porque vai contribuir para a redução de poluição, porque vai melhorar índices de saúde. A gente sabe que a gente aumenta anos de vida da população com isso. E nesse processo de transformação, os nossos, Goiânia, vocês têm os corredores do BRT, né, que é a estrutura dorsal do transporte em Curitiba. Lá nós temos os ônibus biarticulados. Aqui eu não sei se vocês têm articulados e biarticulados também, não. Tem, então. Quando a gente começou com esse processo, eu comecei a trabalhar com essa transição em 2014. Mas em 2018 que a cidade tomou um pouco essa decisão de fazer essa transição para o ônibus elétrico. E lá, como até a nossa meta é até 2050, eu digo assim, gente, se é 2050, parece que é lá em 2050. 25 anos em política pública é nada. Gente, passa no estalar de dedos. E a gente falou, não, a gente quer fazer, vamos transformar os nossos grandes corredores, porque como é rápido, a gente precisa ser muito ambicioso. Então, começamos a montar. E a gente foi conversar com a indústria. E aí a gente descobriu que não tinha ônibus biarticulado elétrico. E nem tinha perspectiva de você ter um ônibus biarticulado elétrico. E aí que entrou aquele ambiente capacitante. Workshops onde a gente trouxe indústria, trouxe bancos, trouxe operadores, trouxe universidade, trouxe federação da indústria, todo mundo, trouxe pessoas do setor público, do nível federal, do nível estadual e do nível local, e todo mundo, de uma forma concertada, começou a trabalhar. E esse ano a Volvo, que é uma indústria que tem uma planta em Curitiba, ela entregou um biarticulado elétrico, que eu sei que Goiânia também já encomendou biarticulado elétrico para estar chegando aqui. Mas era algo que não existia. Diziam, não, essa solução não vai chegar, não é possível. Mas fruto de um trabalho. E aqui acho que tem uma outra palavra que apareceu várias vezes aqui e que é muito importante. Propósito. Quando você consegue ter um propósito coletivo, isso é de uma força tamanha. Porque o propósito sendo comum, esse ambiente capacitante ele vai se comunicando e se conectando melhor para gerar essas soluções. Eu falei um pouco do papel do IPUC, né? E eu acho que isso é importante, que a gente tenha alguns guardiões na cidade, porque o que a gente aprendeu desses 60 anos do IPUC? E da importância dele para a cidade? Continuidade, perenidade.
Você não tem transformação se você tiver alternância ou de diretriz ou de rota a cada 2 anos, vamos dizer, até a cada 4 anos, que é quando muda a gestão. Mas no nosso país, que a cada 2 anos você tem alternância de poder, às vezes você tem umas guinadas, não tem como transformar. Então você precisa de continuidade. Só que uma continuidade apoiada em visão sistêmica. Nós temos que ter essa capacidade de entender todas as dinâmicas na cidade e sua conexão para poder pensar melhor os projetos. Visão de longo prazo. Esse exercício que às vezes a gente vai lá na frente para entender o futuro, por mais incerto que ele seja, e que ele pode estar muito em movimento e estar se transformando, ele tem muito a ver quando a gente faz esse exercício de forma coletiva e a gente traz para o presente para ter uma bússola. O futuro ele se faz no presente, mas a gente tem que ter uma direção para não acontecer as coisas de forma espontânea. Então, essa visão de longo prazo é um exercício que a gente precisa estar fazendo. E ter instituições que têm esse papel de ajudar a pensar essa visão de futuro e manter essa continuidade, ela é fundamental. É a Secretaria de Planejamento, é um movimento da sociedade que vai criar esse ambiente para assegurar que esse planejamento seja contínuo? Eu não sei, mas é importante ter um guardião desse processo, que ele não vá se modificando a cada 2 ou a cada 4 anos. Nenhuma cidade vai alcançar o mote daquilo que está sendo planejado se você não tiver constância nessas intervenções. Aí vem para um outro ponto, que é de fato a capacidade de você transformar esse planejamento, essa tua visão, esse teu propósito, em ações concretas. Eles têm que virar programas e projetos. E você ter previsibilidade nisso. A gente sabe que alguns programas e projetos, quando a gente fala de clima ou de grandes transformações econômicas, não são projetos que vão se resolver em 2 ou 3, às vezes numa gestão. Os projetos eles têm que ser de longo prazo, mas eu tenho que ter um plano diretor desses projetos, para você ter sequência e continuidade. É óbvio que quando nós temos os nossos políticos, o que é mais caro para eles é o capital político. E o capital político você ganha como e você fortalece como? A partir das entregas. Então a gente também não pode ser ingênuo, achar que a gente vai ficar no planejamento, vai começar a ter muitas ideias e não consegue realizar. Porque ele vai dizer, mas isso tudo que vocês estão dizendo é para acontecer daqui 20 anos. Eu preciso fazer agora, o meu momento é aqui e agora. Eu tenho que entregar. Então, esta habilidade de você ir para o futuro, mas estruturar projetos aonde as pessoas consigam enxergar que eu vou entregar isso, que vai ser um legado importante para a próxima etapa, para que aquela visão que a gente colocou em 2050, ou 2100, ou 2080, ela se torne uma realidade. Então, isso é importante. Você consegue como? Através de uma governança colaborativa. Hoje, mais do que nunca, a gente reconhece que o poder público tem suas limitações para implantar os seus projetos, então a gente precisa buscar as conexões. Como é que a gente compartilha com o privado? E aí tem que ter sinergia, tem que ter direção, tem que ter propósito, porque não adianta você pensar uma coisa e o outro está trabalhando. Cada um vai ter que aportar um pouco do recurso. E se ele tiver combinado, onde a gente tenha clareza, o impacto ele é muito maior. Porque daí você atua, faz um projeto de intervenção no público e vem o privado que quer atuar na outra região da cidade. Essa concertação que ela precisa acontecer e que a gente sabe do poder disso. E cada vez mais agora a gente tem trabalhado muito nesses mecanismos de governança para alavancar essas parcerias e tirar os projetos do papel. Hoje a gente está vivendo em Curitiba, às vezes assim, aquele momento único, que é o alinhamento dos astros. Sabe, que é uma janela de oportunidade que de vez em quando se abre, que você tem que aproveitar? Nós estamos fazendo revisão do plano diretor, revisão do plano de ação climática, revisão do plano de desenvolvimento metropolitano da região. São muitas coisas juntos acontecendo, que nos permite todo mundo alinhar propósitos, alinhar objetivos. Eu não sei como é que vocês estão vivendo esse momento, mas é importante a gente trazer, porque senão as coisas também vão acontecendo isoladas. E a gente está tentando aproveitar ao máximo isso como oportunidade de novo, revisitando o nosso plano último foi em 2015, como é que a gente vai trazer todos esses conceitos
para fomentar ainda mais a mobilidade sustentável, a resiliência da cidade, essa conexão dos espaços, mudar a cultura do carro, que vai estar alinhado com a questão do clima. E vocês falaram muito da área central, e esse também. Curitiba sofreu muito, e principalmente depois da pandemia, a nossa área central também sofreu muito. Os comércios fecharam, muitas portas fechadas, população de rua aumentou. Para o nosso susto, não foram pessoas de rua, mas a gente tem observado famílias em situação de rua, o que é muito mais grave. E é o centro, que acaba sendo, né, o coração da cidade, se perdeu. Então, a gente está com, nesse momento, um projeto de volta ao centro. Como é que a gente trabalha para estar recuperando isso dentro de todos esses princípios? Vou passar ali adiante. Como que estamos com o tempo, Marcos? O tempo é meu. Ah, não, perfeito. Então, vou passar um pouquinho. Plano diretor. Pensar a cidade não é algo trivial, nem simples. Acho que vários aqui já colocaram o quão complexo é. Quando o prefeito me convidou para assumir a presidência do IPUC, ele falou, olha, eu tenho algumas questões que são muito caras, eu sei que a gente vai precisar fazer a revisão do plano diretor da cidade. E isso é muito importante. Não é todo prefeito que tem a oportunidade de fazer uma revisão e pensar a cidade de uma forma tão sistêmica. Eu falei, ok, então se isso é importante para você, eu tenho um pedido a fazer. Eu quero fazer isso com tempo. Porque você não tem como pensar dizendo que você vai fazer isso em 6 meses. E ele foi muito generoso, porque ele nos deu, do começo desse ano, já tinham algumas coisas acumuladas, mas para a gente entregar a proposta ao Legislativo, no final do semestre, do primeiro semestre do ano que vem. Então a gente conseguiu construir um processo de capilaridade, de envolvimento de toda a sociedade. O primeiro momento para a gente entender os desafios. É o desafio do envelhecimento, é o desafio do clima, é o desafio do mercado de trabalho, né? Você trouxe muito bem, né? O que nós vamos perder de emprego? A IA vai tomar conta de todos os trabalhos? Alguns sim, outros não. Como é que a gente vai se reprogramar? Como é que isso vai se reorganizar? A questão da governança, da confiança, né? Tem um gráfico, por exemplo, a gente falou muito da governança colaborativa. Governança colaborativa, ela se constrói em cima de confiança. Se você não confia no outro, é muito difícil que você vá colaborar. Então, ele é um princípio importante. E vendo alguns dados, a gente viu que governança de confiança no governo, na Noruega, é da ordem de 97%. No Brasil, se eu não me engano, é algo da ordem de 36%. Como é que a gente vai trabalhar para desenvolver esta confiança que é tão importante para um pilar de governança colaborativa que a gente sabe que é aquilo que vai alavancar o trabalho? Então, a gente veio nisso. Vários canais de comunicação, oficinas comunitárias na ponta, oficinas estratégicas com segmentos mais especializados. Ou seja, a gente pulverizou isso para a cidade, para todo mundo ter condições de fazer essa reflexão coletiva da cidade. Então, agora a gente está processando. Nós recebemos mais de 3.000 colaborações, entendendo aquilo que são desafios importantes para a cidade, tivemos que transformar em 50. Usando trabalho braçal, usando apoio da tecnologia para a gente entender as conexões entre os diversos desafios e conseguir fazer agrupamentos e constelações desses desafios. E agora, aí a gente parou isso e no mês de outubro a gente fez um exercício que foi isso. O de ver o futuro. E por quê? Gente, isso não é uma coisa aleatória. Alguém aqui gosta de basquete? Não? Um aqui. Nagmar também gosta de basquete. Às vezes a gente vê no basquete aqueles arremessos que parecem algo impossível de você acertar. Tipo assim, no último segundo o cara arremessa lá do canto da quadra e cesta. Isso não é aleatório. Isso é treino. Então, no basquete, meu filho é um grande fã de basquete, então eu sei um monte de história, porque ele vive contando. E ele falou, olha, final de treino, pelo menos 3 a 5 minutos são reservados para você treinar tiros impossíveis. Que é um pouco isso. Quando a gente para imaginar o futuro da cidade, é isso, é você exercitar. Porque você vai exercitando a tua imaginação, as trilhas possíveis do que pode acontecer, te dão condições melhores de quando você volta para
para o presente na hora do jogo, de você ser certeiro. Então é isso, então a gente parou. Agora, esse mês de outubro inteiro, a gente está fazendo esse exercício de projetar Curitiba lá na frente, o que pode acontecer. E aí nós vamos voltar e vamos começar as oficinas de proposta. Entendemos desafios, sonhamos, mas sonhamos também não só o mundo ideal, mas também os caminhos que podem ser um problema para a cidade, para a gente entender o que nós precisamos fazer agora para que essas visões sejam alcançadas. E aqui um pouco desse exercício. Essa aqui, como vocês podem ver, é a Rua das Flores. Nessa pressão do carro, será aquela rua que foi fechada para as pessoas, se continuar, não, cada vez mais, tira o espaço da praça para colocar mais carro. Ah, não, tira o espaço da calçada para colocar mais uma vaga de estacionamento. Transforma, às vezes, uma praça numa área de estacionamento. É isso que a gente quer? É importante ter essas imagens, porque é isso que você está imaginando para a Rua das Flores? A imagem, ela tem muito poder. Então a gente fez esse exercício. Ou a gente vai para o mundo dos Jetsons, tudo conectado, e é isso que vai acontecer, tudo pela conexão, que você já não tem tanta interação. Ou a gente vai conseguir ainda fazer um upgrade, além daquilo que a gente já trabalhava para as pessoas, e trazendo mais verde. Por quê? A temperatura está subindo na cidade. Como é que você vai criar um ambiente mais acolhedor para as pessoas nessas ondas de calor? E dentro desse exercício, nós trabalhamos com 4 cenários. Exercitando um caminho péssimo, crítico para a cidade, ou que poderia ser um caminho inovador. A gente trabalhou com o cenário da IA. O que a IA vai representar para a nossa cidade? Vai ser um aliado ou vai retirar áreas? Então, a gente fez muito esse exercício. Qual é o pior cenário? Qual é o melhor cenário? Fizemos isso para a questão do envelhecimento. O que pode estar acontecendo? Nós vamos chegar naquela situação ou a gente vai ter o espaço, de fato, da pessoa envelhecendo, mas mantendo as conexões? A questão do transporte, da mobilidade. Se às vezes a gente descuida e não precisa de muito tempo. Eu falei que leva muito tempo para você fazer uma política pública, mas leva muito menos tempo para você destruir uma política pública. E aquilo que você destrói para você colocar no trilho de novo, pode levar muito tempo. Então você pegar e olhar o nosso corredor, que de repente é tanta pressão do carro, porque vocês devem sofrer essa pressão aqui. Todo mundo quer andar na canaleta do ônibus. É o táxi, é a ambulância, ainda tem o serviço daqui a pouco, é o Uber, daí não sei o que, mas eu também tenho, é o outro. Veja, e você vai desvirtuando as coisas, e daqui a pouco, o que era a essência, ela se perdeu. Ou a gente quer continuar tendo os eixos e tirando mais carros da rua. Hoje, para quem conhece Curitiba, você tem a canaleta, onde circula o ônibus, e ao lado da canaleta tem aquilo que a gente chama de uma via local, do ir e vir. O nosso sonho é tirar o espaço do carro, ele ter uma entrada, mas devolver esse espaço, mais espaço para as pessoas. A gente vem trabalhando, isso foi uma visão de futuro. O que a gente vai colocar no plano diretor que comece a dar indícios para isso? A gente já tem alguns projetos onde a gente está trabalhando alguns conceitos distintos. A gente fala muito do ponto de ônibus. A gente está tentando trabalhar e induzir o conceito do hub de mobilidade, ou seja, não é o ponto de ônibus, é onde você se conecta, que você consegue chegar de bicicleta, ou você consegue chegar a pé, ou as formas compartilhadas de deslocamento, você tem uma ambiência onde essas coisas se encontram para você poder acessar o transporte. E isso a gente já está fazendo em 2 projetos estratégicos na cidade. Então você pensa e estrutura um projeto e começa a colocar esse projeto em prática. Eu falei da questão do clima, de fato, e falei muito de informação. É difícil você fazer planejamento se você não tem todos os elementos à mão, apenas no achismo. Isso tem sido talvez um grande diferencial da cidade, da gente sempre estar buscando esses aportes, ter dados, estudos, evidências para sustentar, quando a gente faz o exercício da visão de futuro, tornar ele factível. É fácil? Óbvio que não é fácil. Aquela frase que estava antes do Arthur Clarke,
Eu não sei quem o conhece, mas ele foi o roteirista de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Então, feito lá nos anos 70. E é isso que ele traz, eu acho assim, de uma beleza, que é essa coragem, né? Essa ousadia que a gente precisa ter de se aventurar por águas desconhecidas para fazer as transformações. Só que ela, como fala, a gente também não vai tão de peito aberto. É bom ter os dados e as informações. Então, falar de clima hoje só por falar de clima não resolve. Então a gente fez todos os estudos, criou cenários, gráficos, inventários, vem todo um repertório de instrumentos e de estudos que nos apoiam a contar as narrativas necessárias para mobilizar. Como, por exemplo, a que a gente conseguiu criar o ônibus biarticulado elétrico. Ela não foi uma coisa... A gente tinha um desafio de cidade quer ser neutra em carbono, está aumentando a poluição, está aumentando o número de doenças cardiovasculares na cidade. Ou seja, como é que você vai alinhavando tudo isso? Fizemos os estudos para mostrar que isso era possível e aí gerou essa concertação. Vamos lá. Aqui é aquilo que eu falei para vocês do hipervisor, ou seja, a gente usar ainda mais essa parte de ciência e inteligência de dados para alavancar. A gente tem usado muito o termo, eu vi que vocês aqui também usaram, que é inteligência urbana. A inteligência urbana ela é fundamental para a gente criar aquele ambiente capacitante. Base de dados abertos, integração das informações. Isso é de uma riqueza. Agora, é simples? Não. Até principalmente para o setor público. Porque a gente não tem carreira de cientista de dados dentro do setor público. Ela não existe. Como é que a gente iria conseguir colocar? Então, a gente começou a construir esse projeto em 2018, 19. Essa diretoria ela foi inaugurada o ano passado, em 2024. Isso eu acho que é algo que a gente falou na nossa conversa. Talvez naquela época, quando a gente começou, ninguém entendia o que era esse conceito de hipervisor. A gente estava falando de ciência e inteligência e todo mundo dizia assim, não, isso não vai. Mas é persistência, é ter um órgão que entende que isso precisa ser costurado e amarrado. E aí a gente entendia que a gente precisava trabalhar para ir além. Uma combinação de sistema, pessoas e infraestrutura. A Agência Francesa de Desenvolvimento foi uma grande aliada nesse processo, trazendo consultorias de ponta. Fomos à missão técnica na França conhecer experiências lá nesse sentido, para a gente mudar essa unidade e criar essa unidade. E é isso. Essa ousadia e essa persistência, essa perenidade. Porque talvez se você colocasse num primeiro momento, todo mundo dizia, isso é coisa que não é para acontecer agora. Mas ela virou uma realidade. Então precisa começar. E a gente mapear os aliados certos para que esse primeiro passo aconteça. Não é algo pronto, mas as pessoas já estão percebendo o poder de uma ferramenta como essa. Esse ano, por conta das ondas de calor e das chuvas, a gente tinha como uma possibilidade na cidade um surto de dengue. Isso já começou a ser colocado. Uma das primeiras ações, quando o prefeito assumiu, já vinha com essa diretriz até do Ministério, que Curitiba estava sobre o risco de ter uma epidemia de dengue. O que foi feito? Lógico que a saúde tinha lá seus dados compilados. A gente fez um exercício que foi de trazer várias camadas de dados sobrepostas para entender isso. Então a gente trouxe onde estão as ondas de calor na cidade, onde você tem menos área verde ou mais área verde, combinado com a existência dos últimos casos que vieram de fora, o que aconteceram na cidade, dados de informação do pessoal reportando o problema de terrenos baldios na cidade. A gente jogou todas essas camadas e a gente conseguiu localizar na cidade áreas que tinham uma perspectiva de serem muito mais propícias para o mosquito se procriar e gerar a doença. O que se fez? Com tudo isso mapeado, preventivamente, você antecipou tudo isso e você fez uma ação de reduzindo todos esses focos. A epidemia que estava projetada com uma possibilidade de acontecer, ela não aconteceu. E ainda instituiu uma nova forma de trabalho. E não eram só os dados da saúde, porque até então poderia ser um problema da saúde. A gente juntou urbanismo, juntou saúde, juntou o IPUC, juntou dados da universidade. A gente foi buscando várias formas para criar essa análise assim, de vários layers de comunicação. E hoje você tem essa história. O pessoal que está ali, eu brinco que a nossa galera jovem
porque a gente não tinha esses profissionais, então a gente teve que criar uma estrutura para isso. De fato, são cargos comissionados, só que tem um processo de seleção, porque não é para ser entregue para qualquer pessoa. Tem um perfil de pessoa que a gente está buscando para desempenhar essas atividades. Então, hoje a gente tem uma galera de cientistas de dados, de arquitetura de sistemas, que é o pessoal que fica minerando lá os dados de grandes sistemas, organizando essas informações para ajudar a prover esse tipo de serviço. É uma coisa que a gente ainda está engatinhando, quer dizer, é uma diretoria que tem 1 ano e meio, né, que a gente ainda tem muitos investimentos ainda para fazer em sistema, principalmente, né? Infraestrutura, nós conseguimos fazer investimentos importantes, a gente está bem. Em pessoas, gostaríamos de ter mais, até porque a gente tem que transferir isso como uma nova competência no setor público. A gente vai precisar de mais cientistas de dados, a gente está formando, então essa garotada está ensinando alguns de dentro, está tendo uma troca, mas a gente ainda tem muito para investir em sistema. Em sistemas que às vezes a gente não sabe muito como vai ser. Então a gente está querendo usar a modalidade de diálogo competitivo, trazer o mercado para entender como é que isso pode funcionar melhor. Aqui acho que é esse processo, ou seja, a inteligência urbana para dentro de casa e para fora de casa, porque isso ela vai fazer sentido. Nessa análise multidomínio, como eu falei para vocês, são várias camadas, a gente vai buscando dados convencionais e não convencionais. Nesse processo de construção do hipervisor, nesse nosso caminhar para montar essa estrutura, um dos convênios que a gente fez foi com o MIT. E com o MIT, o que a gente trabalhou com eles? O uso de dados para mobilidade para processos urbanos. Os convencionais e os não convencionais. A gente usou dados do Twitter para entender padrões de deslocamento na cidade. A gente nunca poderia imaginar. Então, é um pouco isso. A gente está criando essa inteligência para dentro e para fora. E qual que talvez é o grande pulo do gato aqui? Às vezes a gente, quando está no setor público, né? Eu não sei quantos aqui são do setor público, mais do setor privado, mas há sempre esse desafio de você trabalhar na reação. Acontece, você vai lá, corre para resolver. Encheu o rio, você vai lá e corre para resolver. O que está em jogo dentro dessa lógica, desse ambiente mais capacitante? Essa mudança de chave, da gente ser menos reativo e mais proativo. Tudo aquilo que a gente consegue antecipar, e aí vem nessa criação dos cenários, usando, lógico, tem um pouco da criatividade, mas também usando o nosso histórico, os dados que acontecem, para a gente desenhar isso, entender o que pode acontecer e voltar para o presente e aumentar a nossa capacidade de proatividade para evitar danos maiores. Esse é o pulo do gato que a gente está buscando agora em Curitiba e como IPUC para melhorar. E aqui acho que alguns exemplos desses projetos de próxima geração, que nem eu falei. A gente fez os parques ao longo dos rios. Uma super lição, a gente sabe que funciona, mas não é suficiente para o que a gente tem visto. Então, se antes eu tinha aquela cheia que acontecia a cada 50 anos, esse ano, por exemplo, de janeiro a março, a gente teve 3 eventos que eram para acontecer a cada 20 anos. De chuva muito intensa, concentrada, extravasou o rio, sistema de microdrenagem não deu conta, várias áreas da cidade, em questão de 40 minutos, estavam debaixo d'água. Então, mesmo os parques sendo uma solução que já demonstrou a sua viabilidade, a sua eficiência, a sua funcionalidade, não é suficiente. Então, a gente vai ter que ir para além. Para além, olhando bacia e olhando para a área pública, mas também olhando para a área privada. Porque não adianta você aprovar um parâmetro e daí você coloca assim, vai o morador, impermeabiliza 100% do lote. Gente, não tem sistema de microdrenagem que vai dar conta dessa impermeabilização constante. Então, que mecanismos a gente vai fazer? E nessa revisão do plano diretor, a gente tem se provocado. Eu não sei se vai dar certo. Mas será que o IPTU, ele também não tem que ser cobrado sobre outra base do desempenho que o teu imóvel está desempenhando? Se você impermeabilizou 100% do teu imóvel, a tua contribuição é 0 para a função ambiental para a cidade, você tem que pagar mais caro, porque você está contribuindo para que os outros sofram. Agora, aquele que está desempenhando, está com telhado verde, manteve a área de permeabilidade, criou um paisagismo diverso, ajudou no plantio das árvores, tem uma horta urbana no seu imóvel. Será que ele tem que pagar o mesmo preço do outro que não está fazendo nada? E eu acho que essas distinções, que está muito na nossa discussão agora,
desse papel esperado, né, de cada segmento dentro da sociedade em direção daquilo que você coloca como propósito para a cidade. E você diferenciar. Às vezes pode ser triste, mas a gente já aprendeu nesse país que às vezes a gente precisa da cenoura e de um incentivo às vezes meio perverso. Cinto de segurança hoje é algo que as pessoas usam muito. Mas a gente precisou multar muito antes para que isso virasse um hábito. Por mais que no nosso racional você diria, se eu botar o cinto, eu estou mais seguro. Mas só isso não foi suficiente. Tanto que esse é um outro braço que eu tenho agora, quando consigo, eu queria até ter um pouquinho mais de tempo, que é a economia comportamental, ciência comportamental. O que de fato faz as pessoas a tomarem as decisões certas? Porque às vezes só o racional não dá conta. O que eu tenho aprendido é que a gente tem que conectar com o valor, com aquilo que faz sentido para as pessoas, para elas considerarem mudar o comportamento. Mas esse projeto é a bacia hidrográfica do Rio Belém. É um rio 100% curitibano. Ele nasce dentro de Curitiba e vai desaguar no Rio Iguaçu, que vai dar origem às cataratas. É a bacia que mais está exposta aos riscos climáticos da cidade, para ondas de calor, para alagamento, para inundação. E aí o que a gente vai fazer? Vai continuar olhando? Não. Então a gente está começando a criar todo um projeto em conexão com aquela rede de parceiros. Estamos em parceria com o BID, com o BNDES, com o C40, tentando criar referências de como a gente pode pulverizar essa lógica da drenagem urbana para além das soluções cinzas e para além do eixo do rio. A gente está exercitando aqui um padrão de construção mais sustentável. Vamos conseguir usar mais madeira engenheirada? Como é que eu vou produzir habitações que consumam menos energia, que absorvam menos calor? Então a gente quer usar isso muito como uma referência. É um projeto que a gente sabe que é para 20 anos. Só que a gente precisa começar. Então a gente está trabalhando com a estruturação. Pegamos a região que ela é mais crítica, que é o sul da bacia. E aqui a gente está já num projeto. Já temos consulta aprovada na COFIEX, né? A carta consulta aprovada na COFIEX. E estamos negociando com a agência francesa um recurso da ordem de 100 milhões de euros. Não é muita coisa, mas já nos permite exercitar e colocar em prática esses novos conceitos que a gente quer, olhando de forma mais ampla. Então, esse é um dos exemplos desses projetos, que são projetos para 20 anos, como a Reserva Hídrica do Futuro, que eu falei com vocês, né? Ele é um projeto que a gente já passou por isso, então Curitiba teve seca, de não ter água. No edifício que eu vivo, você podia lavar roupa a cada 3 dias, porque você não tinha toda a caixa d'água. Teve bairros, principalmente em comunidades mais carentes, em época da pandemia, que você tinha que lavar a mão, não tinha água, era caminhão-pipa, teve que abrir poço artesiano. Sofremos e sofremos muito. Vamos ficar esperando o próximo evento ou a gente vai trabalhar para isso? Até porque naqueles estudos do clima, um dos estudos que a gente fez foi a avaliação dos riscos climáticos, a gente projetou os cenários para a cidade até 2100. Então a gente sabe que pelo menos até 2100 a gente deve ter pelo menos uns 3 episódios de escassez hídrica novamente. Então, a gente já começou a fazer a gestão desse projeto. Aonde a gente pode captar essa água? Então, nós temos nessa região aqui é a área de proteção ambiental do Rio Iguaçu, que no passado era uma área utilizada para extração de areias, que vocês veem aqui, dão origem a várias cavas. O que a gente está fazendo? Nós estamos criando a conexão dessas cavas para no futuro, quando tiver falta d'água, ela possa ser captada e abastecer a cidade nesse momento de escassez hídrica. É só conectar? Não. Porque como são áreas frágeis do ponto de vista ambiental, se a gente não pensar num uso adequado, essa água também vai se contaminar inteira. Então agora a gente também está debruçado para criar um padrão de ocupação distinto, coerente com a preservação dessa água e não só dela, porque ao longo dela, você tem várias nascentes que alimentam essas cavas. Então, que padrão de ocupação você vai criar ali para assegurar a qualidade dessa água, que significa a sobrevivência da cidade nos próximos anos? Então, esse também é um outro projeto que a gente está tentando construir toda essa adesão. E o que você faz? Tem que entregar. O prefeito, na gestão anterior, ele entregou esse primeiro parque aqui, que é a
a primeira acupuntura que você faz na área, para dar o exemplo, foi trabalhado com os proprietários da área, eles doaram uma parte a gente desapropriou, uma parte a gente quer que eles usem o potencial que eles poderiam construir ali de uma outra forma organizada, dentro com critérios de infraestrutura urbana resiliente, sustentável, e que a gente está tentando construir esses padrões. E aqui falando um pouco do De Volta ao Centro, acho que esse desafio, que de novo, acho que não é só nosso de Curitiba, estou vendo que é aqui de vocês de Goiânia, como é que você traz de novo essa vibrância para a área central? E aí, de novo, não tem bala de prata, nunca é solução única. E é isso que a gente tem que entender, as nossas particularidades, as nossas especificidades. O que eu acho que vem muito forte, né? De novo, não é um problema urbano, não é só de segurança, não é só de assistência social, então, de fato, esse ambiente, todo mundo conectado para trabalhar. Criação de eventos como alavanca. Então, a economia criativa, ela tem um poder de transformação. Então, quando você vê os projetos do Ian Gale, mesmo da Jane Jacobs, que tem muito essa pegada, tem isso, essa conexão, ela não vem só com a infraestrutura, mas com esse ambiente que você vai criando. Então, às vezes é uma feira gastronômica, uma feira de cultura, que elas acabam induzindo as pessoas a chegarem ao local. Então, a gente está com uma série de eventos conectados agora na área central, criando pequenos polos, polo gastronômico, o polo da literatura, que é uma rua da literatura que já conecta, sai da Academia Paranaense de Letras e chega até a Biblioteca Municipal, tentando incentivar a leitura e a conexão. Fizemos um trabalho que foi muito interessante, que foi com a sociedade. No início do ano, nós temos o evento do Smart City, que acontece sempre em março. Um pouco antes e durante o evento, foram reunidas mais de 100 pessoas da sociedade, de diversos segmentos, para pensar a área central. E surgiram 99 ideias mais um. Isso depois, quem quiser conhecer, tem no site da prefeitura todas essas ideias que foram construídas e que a gente está tentando tirar no papel, de coisas mais simples, outras mais complexas, mas que, de novo, essa concertação, essa criação desse ambiente de todo mundo conectado para trazer as transformações. E da parte do poder público, a gente tem feito algumas acupunturas. Casas que estavam abandonadas, aonde a gente acaba fazendo a desapropriação e transforma num ativo. Então, o antigo quartel virou um cine-passeio. Teatros oferecidos e que tem bombado pela cidade. Porque os cinemas eram de rua. E daí começaram a vir os shoppings. E foram fechando os cinemas. E qual foi a nossa surpresa? Que ao reabrir esse espaço como um cinema, gente, nós estamos querendo, pelos 60 anos do IPUC, nós estamos fazendo um documentário sobre os 60 anos do IPUC e a cidade. E a gente queria fazer, falei, vamos usar no Cine Passeio, o projeto é do IPUC. Ana, a gente não conseguia data, porque está bombando, todos os horários estão ocupados e as pessoas vão, então uma boa descoberta. Uma outra casa que também foi desapropriada e virou um centro de referência para gamers, que ensina, você traz a garotada para estar aprendendo, e daí você tem um público circulando. E daí, coincidentemente, umas 2 quadras para baixo, já surgiu um polo dos skatistas, que já se junta com a questão dos gamers, e daí você vê as pessoas circulando para uma área que já não tinha tanta gente. Então, é um pouco isso. Não tem nada, eu acho que eu vou parar por aqui. Eu acho que vale deixar para vocês... Opa. Vale deixar para vocês algumas coisas que eu já vejo presente aqui e que acho que é fundamental, e até porque foi fundamental na nossa história, né, dessa instituição que chega aos 60 anos e que tem essa relação umbilical com Curitiba, que é a coragem. Gente, sem coragem, sem uma ambição, a gente não vai transformar absolutamente nada. A gente vai reclamar, vai chegar nas nossas mesas no boteco, quando você chega, vai dizer, isso aqui tá uma porcaria, isso aqui não funciona. Então, é coragem. E muitas vezes, a gente tem que ter coragem para ir contra aquilo que pode parecer o interesse do coletivo. Então, vou voltar lá nos anos 70. Fechar uma rua, quando o carro vinha acendendo como o grande bem da sociedade, como o sinal máximo do teu bem-estar, de você ser a pessoa bem-sucedida, você fechar, você vai contra. Muitas vezes isso é necessário.
Resiliência. A gente tem que estar sempre adaptando. Às vezes você tem um conceito inicial, você não consegue colocar, você tem que fazer os ajustes. Isso é necessário. Às vezes com o equipamento, a partir dos elementos que você tem na história. Quando eu falo do farol do saber, que virou um farol da inovação, e qual que é a próxima geração desse farol, a gente não sabe. Mas essa resiliência de você estar entendendo e você ir se adaptando continuamente. Visão de futuro. Se a gente não tiver essa visão de futuro, a gente não avança. Conexão. Gente, cidade nenhuma sem conexão vai adiante. Como é que a gente cria? Começa de dentro da casa. A importância da liderança pelo exemplo é algo que é fundamental. Eu acho que sim, que vai gerando essa conexão. Quando as pessoas veem que você está fazendo aquilo que você está defendendo, isso é de um poder incrível. E acho que, por fim, eu acho que sempre é muito importante o sonho. Quando a gente perde a nossa capacidade de sonhar, é porque a gente perdeu a esperança. Então a gente trabalha muito isso. Essa coisa da felicidade, ela passa por aquilo de você acreditar que pode ser melhor. Então a esperança, ela é fundamental. Então que a gente nunca perca essa capacidade de sonhar e de pensar. É quase que um pouco, eu sempre digo, né, acho que foi dito, mais do que ter respostas, a gente tem que saber fazer as perguntas certas para nos motivar. E quem faz isso melhor do que ninguém são as crianças que, com um desprendimento total, elas não têm medo de perguntar. Pode parecer o óbvio. E elas perguntam. E isso, por poderem perguntar qualquer coisa, se permitem sonhar. Então, acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. E desejar sucesso. Acho que vocês têm muitos bons elementos, Marcos. Eu só espero que vocês tenham uma bela jornada, todos vocês, e de muito sucesso. Obrigada. Gente, é emocionante tudo isso. Saber que tem gente que pensa assim. Saber que tem cidade que faz assim. Saber que tem gente que tem coragem de dividir. E eu fico muito emocionado por a gente ter dado conta, com a resiliência, de ter uma pessoa como a Ana hoje aqui no nosso fórum. A gente começou em 2014, nós estamos em 2025. E resiliência não falta. Está faltando conexão. Está faltando um pouco de amor e olhar para o futuro, mas não para ficar esperando, para a gente poder planejar que o futuro é hoje. É como a cidade do amanhã. Então, diante disso, eu gostaria de chamar todos os palestrantes aqui para a gente fazer uma foto. Inclusive, eu quero chamar a Ana, por favor, Ana, eu quero ver você aqui também. Não, sim, senhora. Não tem isso não, sim, senhora. Você veio de longe e tem o maior carinho. Eu quero chamar o Emílio, mas a Gabi. Então, todos aqui, porque além de tirar uma foto, nós vamos fazer uma pequena homenagem. Cadê o Samuel Almeida? Então, eu vou substituir o Samuel Almeida, pedir um favor aqui para o meu querido amigo Israel. Por favor, Israel, para a gente entregar uma pequena homenagem aos nossos colaboradores. Vamos subir aqui, por favor. E Felipe, eu gostaria de você aqui também, Ana Carolina, por favor. Para a gente fazer um time e uma foto das pessoas que daqui a 10 anos olhar e falar assim, teve um momento muito especial que marcou a vida da nossa cidade. Teve um momento muito especial que a gente mudou a história da nossa cidade. Então, Ana Carolina, Adriana, traz para mim, por favor, todos. Eu vou pedir para a Ana Carolina e o Israel entregar para cada um, respectivamente, uma lembrança do fórum, para que vocês tenham um sentimento de pertencimento da colaboração que vocês deram, para a gente poder estar aqui. Pode trazer todos. Cadê o Israel? Já tem o nome, todos têm nome. Presta aqui, eu vou segurando aqui, que vocês vão entregando, eu vou entregando então. O Geraldo Rocha não está presente, então segura aí que depois eu entrego pessoalmente para ele. O Emílio Queiroz, uma lembrança aqui, um presente para você pela colaboração. A Gabi, um presente e uma lembrança para você pela colaboração, Gabi.
Sink. Meu querido Eduardo, junto com o Paulo, obrigado pela presença e pelo apoio. Minha querida doutora Dagmar, realizando o sonho da constelação. Ana Paula, que sem você a gente não estaria aqui, Ana Paula, por todo o esforço coletivo que você fez pela gente. Meu querido professor e doutor Celso Camilo. Felipe Melazzo, que é meu sócio de sonho e de batalha, junto com a Demi, para a gente poder buscar soluções para a nossa cidade. Sonhar pequeno e grande é só onde é que você vai chegar. E para minha querida convidada, Ana Jaime, que você leve com muito carinho. Né? Então eu gostaria que a gente tirasse uma foto e eu convido agora o Emílio mais a Gabi para puxar um parabéns musical com todos cantando para a nossa cidade e para esse fórum maravilhoso. Então, vamos lá, se vocês precisarem de alguém aqui para segurar. E dizer que é com muito orgulho que a gente tem uma secretária de planejamento hoje na cidade que pensa, que é resiliente, que tem coragem, que tem sonho, que tem esperança e que a gente tem certeza que se todos colaborarem, nós vamos fazer a cidade que nós queremos. Goiânia que não queremos, nós já conhecemos. Qual a Goiânia que queremos? Esse é o passo a partir de agora. Então vamos dar um parabéns para Goiânia. Vamos todos juntos. A Zilma está aqui. Zilma, você viu que só parque não resolve, vamos pensar e sonhar junto. Então, por favor, todos de pé, vamos cantar um parabéns para a gente celebrar e finalizar esse fórum com essa poesia. Então, parabéns para uma cidade que é a nossa casa. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Mais um. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Goiânia! Muito obrigado a todos. Gratidão total por vocês e que a gente faça a Goiânia que queremos. Mais uma vez, obrigado. Deixa eu dizer que te amo, deixa eu gostar de você. Deixa eu dizer que te amo, deixa eu gostar de você. Minha querida Goiânia é aqui